Canal Matemática Já, o professor Gilberto falando novamente com você. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente calcula arranjo simples ou combinação simples sem precisar usar das suas fórmulas padrão. Eu tenho aqui arranjo de n elementos tomado P a P e a fórmula fica assim, para arranjo, n fatorial sobre n menos p fatorial. A gente tem que lembrar que esse p é sempre menor ou igual ao n. E só trabalhamos aqui, é claro, com números naturais. Como que eu faço o arranjo de 5 elementos tomado 2 a 2? Usando a fórmula. Isso é n e isso é p. Então você vai fazer 5 fatorial, ocupa o lugar do n, claro. E aqui no denominador, você vai fazer n menos p. Então, isso é n e isso é p. 5 menos 2, 3. Fatorial. Desenvolvendo, para simplificar, 5 vezes 4 vezes 3. 3 fatorial aqui. Aí você simplifica esse com esse, fica 5 vezes 4. Isso é 20. Então, o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2 é 20. Agora, sem a fórmula. Sem a fórmula, você tem que pensar no seguinte. Ó. Aqui eu quero o arranjo 7, 3. A partir do 7, você vai colocar mais dois números, multiplicando, sempre diminuindo uma unidade. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o arranjo de 7 elementos tomado 3 a 3, da seguinte maneira. 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6 vezes 5, ou seja, a partir do 7, eu faço aparecer três números aqui, ó, sempre diminuindo uma unidade e é um produto, uma multiplicação. 7 vezes 6 vezes 5. Isso é o arranjo de 7 tomados 3 a 3. Então, agora temos que fazer a conta. Isso é igual a 210. Vou pôr aqui, ó, 210. O arranjo de 7 elementos tomado 3 a 3, sem a fórmula. Como seria aqui, ó, 15 elementos tomado 3 a 3. Novamente, nós vamos colocar três números. É esse aqui que determina, a partir do 15, sempre diminuindo uma unidade e multiplicando. Então, é 15 vezes o 14 vezes o 13. Eu já sei. Esse resultado aí é a quantidade de arranjos que eu posso fazer com 15 elementos tomados 3 a 3. 15 vezes 14 vezes 13 dá 2.730. Combinação. Combinação simples. Combinação de n elementos tomados P a P. É n fatorial sobre p fatorial, dentro do parênteses n menos p fatorial. Novamente lembrando que o p é sempre menor ou igual ao n. Somente números naturais aqui. Então, como que eu faço a combinação com a fórmula? 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é o p, ó. Isso é np, então np está aqui. E dentro do parênteses, eu tenho que fazer essa subtração aqui, ó. N menos p. Vou fazer direto aqui, ó. 4 menos 2, 2 fatorial. Então, isso aqui é a fórmula para a combinação. Então, vamos desenvolver aqui, ó, o 4 até chegar no 2, para poder simplificar. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial está aqui. E o fatorial de 2, esse tem que resolver, mas é 2. Simplificou, simplificou. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2, 6. Essa é a resposta. Combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 é 6. Agora, como que eu faço sem usar a fórmula? Então, você vai pegar o 6 e abaixar 3 vezes. É assim que as pessoas dizem, mas não pode confundir que não é 6 mais 3 vezes. Tem que contar com o 6. Então, é 6 vezes 5 vezes 4, como eu fiz agora há pouco com o arranjo. Só que aí você tem que lembrar de uma coisa, tem que ter um divisor. Do
P fatorial. Não pode esquecer disso aqui. Então, a combinação de 6 elementos tomado 3 a 3 sem a fórmula, sem usar toda aquela passagem, você vai pegar esse número, que é o N, e a partir dele colocar o 5 e o 4. Você tem que diminuir sempre a unidade. Então, é 6 vezes 5 vezes 4. É a regrinha do fatorial. Vai abaixando uma unidade. 3 vezes, por causa desse 3 aqui, ó. Não pode confundir que ser 6 mais 3 números. Não. É contando com 6. Então, é o 6 vezes 5 vezes 4. E aí, vem no denominador esse P aqui, ó. No nosso caso, é um 3 fatorial. Então, aí você vai ver que vai ficar bem mais tranquilo. Eu vou fazer um passo a passo aqui, ó. Aqui o 3 fatorial é 6. Ó. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, você vai fazer isso, simplifica. 5 vezes 4, 20. Então, a combinação de 6 elementos tomado 3 a 3 é 20. Aqui, agora bem rapidinho. Combinação de 8, 3. 8 vezes 7 vezes 6. 1, 2, 3. Por causa disso aqui. A partir do 8. Multiplicando. E aqui também vamos ter o 3 fatorial. Coincidiu ali com aquele outro. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. E o 3 fatorial, acabei de mostrar que é 6. Simplificou. 7 vezes 8, 56. Aqui está a resposta. Esse aqui. 4 vezes. É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 1, 2, 3, 4 vezes. Diminuindo sempre a unidade e multiplicando. Dividido por 4 fatorial. Tá? Por aqui. O 4 fatorial é 24. Vamos deixar desenvolvido para simplificar. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ver se simplifica. 4 com 4. 6 com 3 dá 2. Estou dividindo. O que mais? Parou aí, né? Então, aqui vai ficar 7 vezes o 2 vezes o 5. Peguei todo mundo? Sim. E aqui no denominador sobrou 2 vezes 1. 2. Então, agora simplificou, simplificou. 5 vezes 7, 35. Então, é assim que a gente trabalha com as combinações sem usar a fórmula. Então, você viu que eu resolvi aqui um com a fórmula e depois outros casos sem a fórmula. O não uso da fórmula é bem mais prático para o arranjo. Tá? Na combinação, nem tanto. Vai depender dos números que aparecerem aí. Mas fica essa opção para você trabalhar. Arranjo e combinação simples. Você pode trabalhar com as fórmulas ou pode ir por esse caminho aí. Mas tem que memorizar o processo aí, o passo a passo, para não cometer erros. Ok? Dê like para o vídeo se você gostou, compartilhe o material, faça sua inscrição aqui no canal Matemática Já. E veja esse conteúdo que está todo numa playlist aí de análise combinatória. Um abraço, até mais, sucesso. Tchau!